Promessa é dívida e no programa de hoje você continua conferindo um pouco mais sobre as modalidades olímpicas. Não saia daí, o seu Esporte Total está no ar. A modalidade mais antiga do mundo é também a mais antiga das Olimpíadas. Eu fui conferir o treinamento de uma super equipe de atletismo. Olha só. Nos primórdios de nossa civilização começou a história do atletismo. O homem das cavernas, em suas atividades de caça, desenvolvia habilidades muito parecidas com as de competições de atletismo hoje em dia. Esse é o esporte base, aquele que faz o homem tentar superar seus movimentos essenciais, como correr, caminhar, saltar e arremessar. O atletismo é a forma mais antiga de competição. As primeiras reuniões organizadas aconteceram nos Jogos Olímpicos, que os gregos iniciaram na Grécia em 776 a.C. Esse conjunto de esportes é constituído por 3 modalidades: corrida, saltos e lançamentos. Não fiz corpo mole e aprendi cada uma delas. O objetivo do atleta é saltar o mais alto possível, né, transpondo o sarrafo. O sarrafo é essa barra, que no caso aqui é verde, né? Então ele tem que transpor o sarrafo, né? Esse sarrafo vai sendo elevado à medida que o atleta vai superando uma altura, né? Ele começa numa altura inicial, isso varia de categoria para categoria, né? Nas categorias iniciantes ele começa com 1,15 m, vai aumentando de 5 em 5 centímetros, né? Na categoria de adulto, digamos assim, no nível baixo, ele começa com 1,60 m. No nível muito alto, começa com a altura que cada atleta pede. Geralmente já começa com 1,80 m de altura, coisa desse tipo. Então cada atleta ele tem 3 chances para transpor o sarrafo, né? Se ele derrubar o sarrafo na primeira chance, ele tem mais 2. Se derrubar na segunda, ele tem mais 1 e assim vai. São 3 tentativas a cada altura em que o sarrafo é elevado, né? Então, se o atleta, dentro das 3 tentativas, não conseguir ultrapassar, transpor o sarrafo, derrubar o sarrafo, ele é eliminado da prova. Seguem apenas os atletas que conseguiram superar essa altura. E assim vai eliminando atleta por atleta até chegar ao vencedor da prova, né? Sendo que geralmente quando se resta um atleta, esse atleta ele pode aumentar o sarrafo à altura que for do desejo dele. Se ele quiser aumentar de 1 em 1 centímetro, 2 em 2 centímetros, fica a critério dele. Anteriormente a isso, o sarrafo vai aumentando sempre de 5 em 5 centímetros. Parece fácil, né? Mas só parece. O atletismo salvou minha vida, né? Porque tivemos várias reclamações assim, com meu peso, assim, né? Mas aí, a partir do momento que eu fiz atletismo, isso foi mudando, eu fui crescendo também. E isso mudou minha vida, assim. Eu gosto muito de praticar esse esporte. Tinha problemas com obesidade, essas coisas assim. E a partir do momento que comecei a praticar esse esporte, isso mudou, assim, de forma sobrenatural, assim, porque ninguém acreditava, assim. Algumas pessoas que não me viam, assim, que me viram no passado, ficam me vendo hoje em dia, se surpreende, ficam perguntando, se surpreende cada vez mais e mais.
Essa modalidade, o objetivo é o atleta saltar o mais longe que puder, né? Então, quanto mais longe o atleta saltar, melhor. Vence o atleta que saltar a maior distância. Como nas outras provas do atletismo, ele tem 3 tentativas, né? Dentro dessas 3 tentativas, a melhor marca que ele fizer é considerada para a classificação. O atleta que tiver a melhor marca vence a prova, né? Essa prova, embora pareça que seja só vir correndo e pular para frente, na verdade não é. É uma prova bem técnica, como várias outras do atletismo, né? Em que o atleta, quanto melhor for a técnica do atleta, melhor ele vai ser seu resultado, né? Então essa prova é dividida em algumas fases. A primeira fase é a fase da corrida de aproximação, que se subdivide em 2 subfases. A primeira, que é a aceleração, depois a manutenção da velocidade. Aí ele entra na segunda fase, que é a fase da impulsão, que é o momento em que ele toca o pé no chão, impulsionando seu corpo para cima. A partir daí ele entra na fase do voo. É uma fase em que ele projeta o joelho para frente, projetando o braço para cima. Desse jeito faz com que ele atinja uma altura maior. Quanto mais alto ele saltar, mais longe ele vai parar. Vai demorar mais tempo para cair e vai parar mais longe. Nessa fase do voo ele também tem um movimento de arco que ele faz. Porque esse movimento de arco ele projeta as pernas para trás, o braço para trás, fazendo um movimento de arco para trás. E depois, daí, quando ele vai entrar na fase da queda, que é o momento em que ele vai tocar no chão. Nesse momento da queda, ele vai fechar esse arco, tentando aproximar o máximo possível os pés e os joelhos da cabeça. Então fazendo um movimento carpado. Desse jeito, projetando as pernas para frente, ele vai fazer com que o salto dele ainda vá uma distância maior, batendo praticamente sentado na areia. Desse jeito, essas fases, à medida que o atleta vai evoluindo, cada técnica, cada momento, cada fase dessa, é onde ele vai melhorando suas marcas. Como eu já havia dito anteriormente, não basta o atleta vir correndo e pular, correr de qualquer lugar. É necessário ele ter uma marca onde ele faça essa corrida. Assim como nas outras provas, na prova de salto e altura, ele tem um determinado número de passadas que ele dá para ele bater exatamente com a melhor perna, com a perna que ele considera ter a melhor impulsão, para ele bater exatamente com essa perna no ponto certo. Então não daria para ele vir correndo, tá mirando que tem um limite onde ele pode pisar, né? Se ele ultrapassar esse limite, ele queima o salto, então o salto dele não é válido, ele perdeu o salto, né? Perdeu uma das 3 tentativas, né? Então, para que ele bata com um pé no local exato, então existe também um ponto de onde ele deve começar a correr, que isso vai variar de atleta para atleta. E também tem um número de passadas que cada atleta dá, né? Então isso vai variar bastante. Por exemplo, a Mauro Imagem, que era um atleta que foi campeão olímpico na medalha de lista de ouro, ela fazia o salto com 14 passadas, né? E isso varia muito de atleta para atleta. Então esses atletas aqui, cada um deles também tem sua marca. A prova de velocidade tem 3 fases. Primeiro é a largada, onde tem a aceleração, tá? Depois da aceleração tem a parte da velocidade, tá? Onde ele impõe a velocidade. E na finalização tem a manutenção da velocidade, onde tem que manter aquela velocidade até o final, tá? Dentro disso tem outras subdivisões, que em altíssimo nível, que também vai variar de atleta para atleta. Existe alguma técnica específica para você ganhar tempo na largada? Sim, com certeza. A largada é fundamental. Se o atleta não tiver uma boa largada, se ele não largar de forma eficaz, ele vai perder muito tempo. Muito tempo que eu digo que são frações de segundo, e frações de segundo é a diferença entre o primeiro e o último colocado numa prova de corrida de velocidade, né? Então, quando ele dá a largada, ele tem que fazer um salto o mais longe que puder do bloco. Ele tem que estar projetando o seu tronco, projetando a perna à frente o mais longe que puder. Na verdade, é um salto que ele dá à frente, tá? Sempre deslocando o centro de gravidade dele para frente, para que dessa forma ele possa estar impulsionando, tracionando o centro de gravidade para frente. Depois de uma distância inicial de 20, 30 metros, dependendo da distância da prova, é que ele levanta o tronco. Quais são as regras da corrida com barreira? Corrida com barreira, o atleta tem que transpor o número de barreiras que tem na prova, né? Tentando não derrubá-las, né? Atingindo a linha de chegada o mais rápido que puder. Mas o importante é a técnica da barreira, né? Não é simplesmente sair correndo de qualquer jeito, né? Existe toda uma técnica para se fazer o salto da barreira. Por exemplo, é um número determinado de passadas que cada atleta dá entre uma barreira e outra, tá? Os atletas de alto nível,
eles dão apenas 4 passadas entre uma barreira e outra. Então, por exemplo, numa prova de 110 metros, numa distância de 10 metros, ele dá apenas 4 passadas, né? Então, é como os atletas estão fazendo aqui. Nas provas inferiores, das categorias inferiores, aí vai aumentando o número de passadas. Tem atletas que dão 5 passadas por barreira, outros atletas dão 6 passadas por barreira, né? Quanto menos passadas ele der entre uma barreira e outra, mais veloz ele vai ser na corrida, vai diminuir o tempo, né? E existe também toda uma técnica para transpor cada barreira, né? Onde ele tem que projetar a perna reta à frente, né? A perna, ele projeta, ele ataca, chama-se de ataque, ataca a barreira, estendendo a perna à frente. A partir daí ele faz um movimento de abdução da perna, projetando o joelho para o lado e a sola do pé para trás, tentando ultrapassar a barreira o mais rente possível. Quanto mais rente ele ultrapassar a barreira, menos tempo ele perde. Se ele saltar muito alto, ele vai acabar perdendo muito tempo, né? Então, desta forma, é uma prova extremamente técnica, uma das provas mais técnicas do atletismo. Os atletas que fazem esse tipo de prova realmente tem que ter uma coordenação motora muito grande, tem que ter uma elasticidade, uma flexibilidade muito grande para fazer a prova. E se derrubar a barreira, isso é critério de eliminação ou não? Não, caso ele derrube a barreira, não tem problema, só que não é o interessante para o atleta. No momento em que ele toca a barreira, ele perde frações de segundo, e essas frações de segundo influenciam no tempo final da corrida, né? É o que faz diferença no resultado. Com certeza que faz diferença no resultado. Professor, existe técnica até na hora de segurar o dardo, né? Exatamente. Até a forma como você segura o dardo influencia no movimento que ele vai ter durante o ar e na queda dele, né? Então a pegada tem que ser por trás desse acordoamento, como está aqui. Essa primeira pegada, em que eu pego aqui com esses dois dedos, aqui, o polegar e o indicador, é chamado de pegada americana, né? A partir daí eu seguro o acordoamento. Na hora de fazer o lançamento eu vou abrindo o dedo, o que vai empurrar o dardo são esses dois dedos. E tem a pegada mais utilizada profissionalmente pelo alto nível, que é chamada pegada finlandesa, onde eu pego com o dedo médio e o dedo polegar no acordoamento. O dedo indicador fica estendido atrás do dardo. Desta forma, na hora que o dardo sai na mão, a posição desses dedos faz com que o dardo saia girando. O fato do dardo sair girando, teoricamente, ele cortaria mais o vento, diminuiria o atrito, então ganharia uma distância mais longa no lançamento do dardo. Aqui não tem moleza. Eu vou pro intervalo bem rapidinho e volto já já, não sai daí.